Luan, me diz aí, quanto que eu preciso investir numa carteira de fundos imobiliários diversificada, de bons fundos, para ganhar R$ 3.000 por mês? Você consegue me ajudar? Claro que eu consigo, e é por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E o objetivo desse vídeo aqui é te mostrar como que você consegue, com uma carteira de fundos imobiliários diversificada, com 10 fundos imobiliários, de maneira simples, como que você consegue planejar uma renda de R$ 3.000 por mês. Talvez você esteja começando agora e precise de um plano, ou você já tem todo o dinheiro para fazer isso, só não sabe como estruturar. Você pode estar em uma dessas situações. Ou você está começando agora a investir, já montou sua reserva de emergência, ou você já tem todo o dinheiro porque você ganhou de uma causa judicial, uma indenização, ganhou uma verba trabalhista de uma rescisão de contrato de trabalho que, você agora está sem emprego, mas tem dinheiro suficiente para investir depois da reserva de emergência. Seja qual for a sua meta, se o objetivo final é obter uma renda de R$ 3.000 por mês com fundos imobiliários, esse vídeo aqui é para você. Mas antes, o objetivo aqui da nossa carteira não é colocar dinheiro em crédito. Quando eu falo crédito, é dívida, papel. Então a gente vai deixar de fora os fundos imobiliários que o mercado denomina como fundo de papel. Por que de papel? Porque quando você investe nesse tipo de fundo, você não está comprando participações em imóveis. Não, você está comprando participações, pedacinhos de dívida. Então seria o equivalente a investir em renda fixa, mas com a volatilidade normal da bolsa de valores. É investir em renda fixa. Só que uma renda fixa é um pouco mais arriscada do que só investir no Tesouro Direto ou caixinha do Nubank, esse tipo de investimento. E aí, existe um problema ao querer colocar fundo de papel numa carteira que você está querendo uma renda mais previsível, que é o fato de que a previsibilidade da renda nesses fundos é mais baixa, porque eventualmente você pode ter uma série de devedores deixando de pagar, você tem uma variação muito alta no Brasil das taxas de juros, do IPCA, que é utilizado como índice, como referência para a dívida que está naquele fundo. Então é um problemão. Sem falar que você não tem uma garantia contratual de que a sua renda vai crescer ao longo do tempo, como nos aluguéis. Que quando a gente está falando de fundos imobiliários de tijolo, que eu estou comprando participação em tijolo, aí eu tenho essa garantia contratual de reajuste da renda, que é o aluguel, por um índice de inflação que está lá no contrato. Então vamos excluir os fundos de papel, porque eu acho temerário, eu acho até leviano a gente colocar como previsão de renda fundo de papel. O mais seguro é tijolo. Então, com base nesse aviso, a gente vai trazer aqui 10 fundos imobiliários e como que você conseguiria 3.000 por mês. Aqui está o primeiro fundo que a gente vai utilizar para isso, TEP11. Sendo que a gente vai pegar aqui fundos do segmento lajes corporativas, que é basicamente você investir em imóveis que alugam para escritórios comerciais. Esses grandes edifícios corporativos que aluga para escritório de advocacia, para escritórios no geral. Você sabe, esses edifícios. Esse aqui é um tipo de fundo com essa finalidade, TEP11. Só que a gente vai diversificar aqui, tanto em número de fundos de tijolo, quanto em segmentos. Então a gente tem segmento de lajes, a gente tem aqui segmento de galpão logístico, então segmento logístico barra industrial, segmento de shopping center e o segmento de renda urbana barra varejo. E aí a gente chega a 10 fundos que eu consideraria mais interessantes para uma carteira de fundos imobiliários. Não é nenhuma recomendação, é o que eu faria se fosse estruturar uma carteira própria de fundos imobiliários visando esses R$ 3.000 por mês. E o fundo imobiliário, claro, que é o melhor mecanismo de investimento para obtenção de renda mensal. Não tenha dúvida disso. Renda mensal, previsível, porque com ações você sabe, há uma certa imprevisibilidade na renda. E normal, você troca essa previsibilidade de renda lá nas ações por um potencial de retorno superior. Nos fundos imobiliários, você não tem todo esse potencial de retorno, mas você tem uma renda mais previsível. E por que você não tem todo esse potencial de retorno nos fundos imobiliários? Porque o fundo imobiliário ele não consegue reter lucro, ele só pode reter 5%. Então se eu não consigo reter lucro, fica difícil de eu crescer sem novas emissões ou dívida só com o lucro retido. Crescer o fluxo de caixa, que é o lucro. Então, a empresa, quando ela consegue reter, sei lá, 50% do lucro, ao reter esse 50%, a partir dessa retenção ela consegue mais lucro, depois mais lucro. Depende do retorno sobre o patrimônio líquido. O equivalente do retorno sobre o patrimônio líquido aqui nos fundos imobiliários, quando a gente está falando de imóveis, seria o cap rate, que é o retorno que eu consigo a partir do valor que eu gastei para adquirir um imóvel. No geral, no mercado imobiliário, dificilmente você vai conseguir mais do que 10 a 12%. Nas empresas, nos negócios,
a gente consegue até mais de 30. Então você tem dois problemas, duas limitações, na verdade. Com o fundo imobiliário, a gente está falando de imóveis, então dificilmente o retorno será tão alto quanto um negócio tipo VEG. E outro detalhe é que eu não consigo, por lei, reter muito lucro. Eu só posso reter 5%. Em virtude disso, dificilmente eu posso esperar um crescimento do lucro de um fundo imobiliário acima de 1 ou 2% ao ano. Muito difícil. Já nas ações eu consigo 10, 20, às vezes até 30. Então aqui o objetivo é renda. É isso. Eu preciso pagar muito barato para que eu tenha uma renda X. Essa que é a visão. E esse é o propósito. Então aqui a gente separou nesse segmento. Por que o TEP 11? Porque, não se engane, esse indicador preço sobre valor patrimonial de 0,09 está errado. Isso decorre do fato de que houve recentemente um desdobramento. Antes a cota valia 85, aí agora é 8,58. Você já está cansado de ver esse tipo de movimento para você gerar mais liquidez nesses fundos imobiliários. E o detalhe desse fundo é que nesse segmento de lajes, onde a gente ainda sofre com uma taxa de vacância física muito alta, no geral, esse aqui é um fundo que conseguiu zerar a sua taxa de vacância já há 24 meses consecutivos. Acredita nisso? Muito raro. Isso denota a qualidade da gestão, porque não basta a qualidade dos imóveis. A gente está vendo diversos fundos imobiliários com imóveis premium com alta dificuldade de conseguir uma taxa de vacância baixa. O que é a vacância, Luan? Basicamente, você tem ali dentro do fundo a área bruta locável. Quanto de área que eu consigo locar, fazer contrato de locação. Quanto dessa área está efetivamente ocupada e quanto está vaga. Então, quanto que está vago é a minha taxa de vacância. Nesse segmento, é bem comum você encontrar taxas de vacância acima de 15%. Na prática, é 15% de renda que eu estou deixando de fazer com esses imóveis ou com esse imóvel, se for um fundo monoativo. Aí é um problema, porque a minha renda fica mais baixa. Agora, quando a gestão consegue, de alguma forma, ocupar todos os imóveis, eu estou conseguindo extrair o máximo de renda possível daquele fundo. Por isso, esse é um fundo interessante, o TEP 11. E de fato, ao realizar esse desdobramento, ele conseguiu aumentar a sua liquidez diária, que antes dificilmente passava de R$1 milhão. Olha como isso realmente funciona. Ainda nós utilizaremos outro fundo do mesmo segmento, FATN11, que é o Athena 1. Esse aqui é um fundo que não está com a vacância zerada, mas a vacância está extremamente baixa. Aqui no Investidor 10 você consegue consultar isso aqui fácil e a vacância está abaixo de 2%. Esse número é verdadeiro. Então isso mostra outro fundo com diferencial competitivo nesse mercado que ainda sofre, apesar de ter bastante especulação de que a partir de 2026 esse mercado vai voltar a ficar mais aquecido, mas você sabe como é a especulação. Uma vacância muito baixa. Isso de novo mostra a qualidade da gestão ou da estratégia. Aqui especialmente da estratégia desse fundo, que é mais focado em preparar os imóveis de maneira um pouco padronizada, ou sob demanda, e esse preparo ajuda a alocar mais rápido. É uma estratégia muito bacana. Falei sobre esse fundo com mais detalhes na comunidade. Fiz um vídeo dedicado. O objetivo aqui do vídeo não é tratar com detalhes cada fundo, é te explicar um pouco do racional da escolha desses fundos em cada segmento. E a gente mataria o segmento hoje de lajes com esses dois fundos apenas. E a ideia aqui do nosso vídeo é você investir quantias iguais em termos de percentual. Já vou te mostrar uma planilha. Então, se eu tenho 10 fundos aqui, seria 10% em cada. Luan, posso investir mais em um ou outro? Pode, mas principalmente para quem está começando, o ideal é você não fazer uma sobreponderação, ou seja, dar mais peso a um fundo do que outro, salvo se você tiver muita convicção naquela tese. Então o pessoal que é mais experiente pode sim, eu quero colocar 15% em um, porque eu considero ele mais conservador. Isso pode ser feito. Ou então, você quer colocar 15% em um, porque ele está mais barato e apesar de ser um pouco mais arriscado, te dá mais potencial de renda. Mas isso depende de mais experiência. Na dúvida, não use da sobreponderação. Coloque pesos iguais dentro da sua carteira, tá bom? E aí a gente passa para o segmento logístico. E aí eu começaria com o GGRC. E você vai notar que esses fundos estão com dividend yield bastante elevado, 12%, FATN 11,3%, GGRC 12%. Aqui é um fundo que tem que a gente chama de mandato um pouco mais amplo, a gestão tem um mandato um pouco mais amplo, mas está conseguindo entregar uma renda bem satisfatória, 12% é bastante, com isenção de imposto de renda, vamos lembrar. Tem um risco aqui, que é o fato de que
10% da receita do fundo está ali em Americanas, que é um inquilino complicado, a gente sabe, mas esse risco está sendo compensado por uma renda alta. E como eu disse, a gente está diversificando aqui, adicionando um fundo logístico que é capaz de entregar uma renda superior do que simplesmente outros logísticos que a gente selecionou aqui na carteira mais seguros. Aí a gente, por exemplo, com Bresco Logística, esse aqui bastante conservador, a minha renda cai para menos de 9%. Então você precisa fazer uma escolha. Ou simplesmente pode ter os dois tipos de ativos na sua carteira de investimentos, na sua carteira de fundos imobiliários focada em renda, mas você pode fazer a seguinte escolha. Não, eu só quero segurança. Eu não estou nem aí para o tamanho do dividend yield, só segurança. Então você optaria apenas por um Bresco e também um BTLG, que são fundos com uma renda mais baixa, contudo, alavancagem financeira, ou seja, dívida, também baixa e são mais seguros, de fato, tanto em termos de inquilinos quanto em termos de localização dos imóveis. Mas, se eu tenho uma carteira de fundos imobiliários diversificada, eu consigo eventualmente encaixar um fundo com um pouco mais de risco, mas um potencial de renda superior. Meu risco está limitado. Até porque, se eu tenho aqui 3 fundos, na prática eu vou ter mais exposição, se eu colocar 10% em cada, a fundos mais seguros. Porque se eu colocar 10% em BTLG, se eu colocar 10% em Bresco Logística, eu vou ter 20% nesses dois fundos e só 10% no GGRC. Eu posso fazer isso. Agora, para mais experientes, como eu já falei, eu poderia inverter. Então eu colocaria mais exposição no GGRC por ter um potencial de renda superior e colocaria uma menor exposição nesses mais seguros. Olha, como eu disse, o melhor é não fazer esse tipo de sobreponderação, salvo se você tem muita experiência. Mas aí é com você. De todo modo, não tem nenhum fundo aqui lixo, tá? Apenas bons fundos, só que eventualmente você pode ter um pouco mais de risco em um ou outro. Normal com qualquer carteira de investimento. E antes da gente continuar, só queria te dar um recadinho para você vir conhecer a nossa comunidade, Comunidade Formação Imobiliária Investing. Lá os membros trazem as suas perguntas e eu respondo todas as perguntas dos membros. Ainda por cima, eu trago aqui vídeos exclusivos para os membros, tanto membros do YouTube quanto da comunidade. E aqui nós temos relatórios. Temos relatórios de fundos imobiliários, de ações e planilha de valor intrínseco das ações. E muito mais. Tem muito conteúdo aqui, tudo o que a pessoa física precisa para investir bem, com segurança, com tranquilidade, tem aqui na comunidade FMI. Teste por 7 dias, veja se faz sentido. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. QR Code também está na tela. Além de tudo, você ainda pode acompanhar os movimentos que eu faço na minha carteira pessoal. Agora a gente passa para o segmento de shopping center, que é um segmento muito bom, muito bom. E a gente começa com o HGBS11, que é um dos mais antigos da Bolsa de Valores. E a antiguidade é um bom indicador. Significa que já tem um histórico longo, já se provou no tempo. Eu gosto disso. Você vai notar que nesse segmento a renda não é tão alta quanto lajes corporativas, mas é uma renda muito próxima, ó, 9,35% ao ano, muito próxima do segmento logístico. O fundo também detém uma boa liquidez, tem um certo nível de alavancagem financeira, mas hoje, no segmento de shopping center, vai ser difícil você não encontrar fundos com uma certa alavancagem financeira. Eu colocaria ainda o PMLL11, que é o antigo MOL11 da Genial, também com uma renda próxima, um pouco superior, uma boa liquidez, acima de 3 milhões de reais por dia. E aí, adicionaria risco, um pouco de risco, com o XPML, que me daria uma renda superior, mesmo com o indicador preço sobre valor patrimonial já próximo de 1. E aí você ia me perguntar por que o XP Malls, com toda essa liquidez aí, ele seria um fundo mais arriscado na sua visão? E que recentemente a gente viu como a gestão acabou se atrapalhando um pouco com o nível de alavancagem. O que ela acabou fazendo para resumir? Ela se comprometeu a uma dívida de curto prazo para fazer uma aquisição. E isso gerou um ruído no mercado financeiro. Foi um deslize da gestão. Então, por conta desse deslize, seria bom você entender que é um fundo um pouco mais arriscado, mas tem uma renda alta que justifica numa carteira bem estruturada, como a gente está montando aqui. Por fim, no segmento de renda urbana, colocaríamos 2 fundos. E a gente fecha, então, essa carteira de 10 fundos. Um deles seria o HGRU11, que é o Pátria Renda Urbana, com uma renda aí também de 10%, uma boa liquidez, um dos melhores fundos de renda urbana do país, na minha visão, o melhor desse segmento. E ainda o TRXF11, outro fundo muito bom, só que a gestão aqui se alavanca muito e consegue entregar um altíssimo retorno, né? Então, em termos de rentabilidade, é um fundo muito bacana. Mas por que eu não concentraria muito só nele? Por conta da alavancagem. Mas, historicamente,
essa alavancagem tem sido justificada porque a gestão tem conseguido aí entregar bons retornos, mas sempre preciso cautela. Beleza, Luan. Entendi. Essa seria uma carteira que você eventualmente montaria de fundos imobiliários só com foco em tijolo. Mas como que eu saberia quanto que eu teria que investir para ganhar 3 mil por mês com essa carteira? Para isso, eu montei essa planilhinha aqui para esse vídeo. Vou deixar ela disponível para os membros da comunidade FMI, mas você já vai entender como é que monta. Bem tranquilo. Aqui na coluna ativo, eu coloquei todos esses ativos, né? Que a gente comentou aqui no vídeo. Na coluna renda, eu coloquei R$ 3.600 para cada um. Por quê? Simples assim. Se eu preciso de 3 mil por mês, vezes 12 meses, um ano, eu preciso de 36 mil. Se eu dividir 36 mil por 10 ativos, dá 3.600. Então eu preciso de R$ 3.600 por ano em cada um desses fundos. Então aqui eu coloquei a renda. Aqui em LPC é lucro por cota. Quanto que cada cota pode me dar de lucro? Porque, viu, quando você compra uma participação no fundo imobiliário, você não tem direito apenas ao dividendo, mas também ao lucro. Você é proprietário parcial daquele fundo. Por isso que eu coloco aqui o lucro por cota. Como que eu estimo esse lucro por cota? Uma maneira simples de você fazer isso é você pegar o dividendo que foi pago no ano anterior, no caso 2025, e multiplicar por 1,05, adicionar mais 5%. Por quê? Porque o payout legal do fundo imobiliário é 95%. Então, se eu adicionar em cima desse dividendo mais 5%, eu chego no lucro por cota. Todo o lucro que foi dado ou pode ser dado pelo fundo. Como que eu faço isso na prática? Vamos só fazer com o primeiro aqui, aí o restante é só você replicar, reproduzir. Então, voltando aqui no TAP 11. Aqui no Investidor 10, o que eu vou fazer? Eu vou aqui embaixo procurar a parte de dividendos. Lembrando que, tecnicamente, nos fundos imobiliários, a gente fala rendimento, porque o dividendo seria algo mais restrito às empresas, mas tudo bem. Só um detalhezinho técnico aí. Então, eu coloco aqui, ó, dividendos anual. Eu posso ver mensal também, tá? Mas eu vou colocar anual. E aí, o que eu vou fazer? Ainda falta um dividendo a ser pago, tá? Para fechar o ano. Então, se o dividendo for o mesmo que o último que foi pago, eu estou falando de mais 7 centavos. Então, é 96 centavos mais 7 centavos. Então, 96 centavos mais 7 centavos, 1,3. Agora eu vou multiplicar por 1,05 para adicionar 5%. Eu chego a 1,8. Arredondei para 1,9 aqui, tá? Você pode ou não arredondar, colocar valores exatos, deu 1,9. E aí aqui do lado, o que eu faço? Eu só pego o resultado que está aqui no lucro por cota e multiplico por 95% e replico com os demais fundos imobiliários. É fazer o mesmo processo. O mesmo processo. E aí em dividend yield projetado, o que eu faço? Eu coloco o preço aqui, né? Então o preço você vai pegar na bolsa de valores, você vai pegar na corretora, ali no Investidor 10 tem o preço também. E eu vou dividir o dividendo por cota pelo preço. Pronto. Aí eu chego no dividend yield. Lembrando que o dividend yield é o quê? Dividendo pelo preço. Só isso que eu fiz aqui. Simples assim, ele te dá aqui já. Então veja aqui no TAP 11 e no FATN, eu tenho uma renda projetada de 12, no GGRC de 13, aqui no TRXF 12, XPML 10 e no restante aqui a minha renda projetada entre 9, mais ou menos 9%, né? No final, qual seria meu dividend yield médio? Aqui. E o dividend yield médio seria de 10,68. Então veja que você precisa olhar para a média, porque senão você vai ficar ganancioso demais. Ah, eu vou comprar só esses que têm a maior renda para eu conseguir com menos dinheiro obter 3 mil por mês. Mas isso aí é muito arriscado. Esse tipo de concentração depende de muito conhecimento, depende de uma convicção muito grande nesses ativos. E mesmo que você tenha muita convicção, há diversos fatores que estão fora do seu controle. Eventualmente a gestão pode trocar e ficar pior, eventualmente pode acontecer alguma coisa em que, por exemplo, o GGRC perca o contrato com a Americanas e aí a renda que estava em 13 cai para 10 ou 9 e aí fica até abaixo de um BTLG. Então não faz sentido você agir dessa forma. E aí do lado, em número de cotas, quantas cotas você teria que comprar nesse preço? Então é basicamente o quê? Eu vou dividir a renda, né? A renda é 3.600 por ano. Eu vou dividir pelo dividendo por cota. Quanto que eu vou ganhar por ano? Aqui é o dividendo por cota anual. Aí, para saber no mensal, é só dividir por 12. Então eu chego aqui, ó, no TAP 11, então eu preciso, para fazer 3.600 por ano, ou R$ 300 por mês, né? Na prática é R$ 300 por mês, eu vou precisar comprar 3.476 cotas. E aqui em valor é o valor que eu vou investir. Então é só multiplicar o número de cotas pelo preço atual. E aí
eu chego a um valor investido de 29.829. Olha só a importância do preço. Se essa cota subir para R$ 9,00, eu vou ter que investir agora 31 mil. Se eu voltar aqui para o preço anterior, eu vou investir abaixo de 30 mil. Portanto, o preço importa muito. Não tenha dúvida disso, porque ele vai determinar qual vai ser o seu retorno. Ele vai determinar quanto que eu preciso investir para obter a mesma quantidade de renda. Então, viu como a coisa muda? Isso é tranquilo. É só para você não cair na armadilha de falar, preço não importa, vou comprar a qualquer preço, o que importa é o aporte mensal. Se você tiver paciência de acompanhar o mercado e esperar momentos de queda, você consegue melhores preços. Mas veja que no momento atual, a gente já conseguiria uma renda média aí superior a 10%, isenta, o que é muito bom. Então, na prática, quanto que a gente teria que investir no total? Desconsiderando-se aí custos como emolumentos da B3, as taxas da B3 e eventual custo de corretagem. Só somamos aqui, então, aproximadamente R$ 343.263, que daria mais ou menos essa renda aqui, né? De 10,5 aproximadamente. É uma boa renda. É que a gente está muito mal acostumado com esse CDI a 15, só que CDI a 15 não vai ficar assim para sempre. E outro detalhe, a diferença ao investir em tijolo é que o imóvel pode se valorizar, os imóveis, né, que estão dentro do fundo, e outro detalhe, essa renda aqui pode crescer por conta do reajustamento dos contratos de locação. Então, se você compra a 10% do preço atual, se você carregar por vários anos e os contratos forem sendo reajustados, você vai ter um ganho de capital em cima das cotas, na valorização, mas na sua própria renda, que tende a aumentar. Vamos supor que você consiga comprar R$ 345 mil hoje, pagando mais ou menos aí para obter 10,5% de renda. Tá, se eu nunca mais fizer nenhuma grande compra, esse meu dividend yield vai aumentando de acordo com o aumento da renda. Porque se a minha renda acabar daqui 20 anos dobrando, supondo que isso aconteça, na prática o meu dividend yield vai estar acima de 20%. É isso que acontece com proprietários de imóveis que têm imóveis há muito tempo e aí eles ignoram isso muitas vezes. Mas eles deveriam considerar que o quanto que eles gastaram para comprar esses imóveis e o quanto que o imóvel gera de renda hoje. Mesma coisa aqui na carteira de fundos imobiliários. Então é bem simples você fazer esse planejamento aqui. Ok, Luan, entendi. E onde que eu poderia investir nesses fundos imobiliários ou outros fundos imobiliários? Tem alguma corretora que você recomenda para fazer isso? Tem parceira aqui do canal, que é a EQI. Eu vi alguns comentários de gente dizendo, nossa, é muito parecida essa corretora aí com o BTG Pactual. Sim, e não é à toa. Por quê? A EQI, ela surgiu em parceria com o BTG Pactual. Então toda a infraestrutura da EQI é idêntica à do BTG Pactual, com poucas diferenças. O BTG, na prática, detém mais de 40% das ações da EQI. Foi um negócio que eles fizeram em 2020. É público. Entendi, Luan. E qual seria o diferencial da EQI? Então, o diferencial é o seguinte. Você tem tudo que tem no BTG e mais um pouco, que são os produtos aqui de dentro da EQI. E ainda por cima você tem um atendimento muito superior. Então, basicamente, na EQI, você tem a infraestrutura do BTG e a segurança do BTG, além da qualidade de atendimento da EQI. Quem já conhece a EQI há mais tempo sabe disso, eles têm um atendimento muito bom. Então, se você quer uma corretora nesse estilo, a EQI é para você. E é aqui onde a gente está investindo, né? A nossa carteira de ações, carteira Mirai, que a gente aporta R$500 por semana, que já deu um retorno bacana. A gente está aí com esses ativos, né? Então já se inscreve aqui no canal para acompanhar a evolução dessa carteira. E para abrir conta na EQI, vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, e também QR Code na tela para você testar, ver se faz sentido. É de graça, né? Abrir conta. Então abre lá e dá uma olhadinha. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você colocaria algum outro fundo aqui, de novo, dentro da categoria de tijolos? E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, que foi o último episódio desse nosso quadro Carteira Mirai.